O tutorial de hoje é esse. Olá, tudo bem com vocês? Hoje na videoaula eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer um cesto com fio de malha de um jeito fácil e rápido. Nós vamos usar o ponto baixo centrado e eu vou dar muitas dicas para vocês aí, para vocês fazerem um cestinho da melhor forma possível, tá, gente? Para vocês usarem os materiais que vocês tiverem na casa de vocês. Se acontecer alguma coisa, o que que eu faço para aumentar, o que que eu faço para consertar. Então eu deixo bastante dicas aí para vocês. Eu espero que vocês, com esse tutorial, vocês possam fazer aí os seus cestinhos, porque quando vocês aprendem como faz um cestinho, vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer pequenininho, assim, estreitinho, para fazer um porta-lápis. Vocês podem fazer bem grande, né? Para fazer um cesto grande. De acordo com o fio de malha que vocês escolherem, a aparência do cestinho de vocês vai variar, tá, gente? É a mesma coisa quando a gente compra um fio 100% algodão, de boa qualidade, ou a gente usa um barbante 85%, vocês sabem que é diferente, né? Até o toque é diferente. Então, ó, esse aqui da videoaula é um fio residual, eu vou dar para vocês o vermelhinho, né? O vermelhinho também é um fio residual, mas eles têm espessuras diferentes, né? Então, quando a gente compra esses fios de malha, assim, que eles falam residuais, eles não garantem que o fio seja o mesmo tamanho, né? A mesma largura, o fio inteiro. E quando a gente compra um fio premium, que ele é bem mais caro, né? Então, o fio tem todo o mesmo tamanho, todo pontinho fica igual, tá? Então, quando a gente faz aí, dependendo do trabalho que vocês vão fazer para vender, às vezes compensa vocês comprarem um fio premium, né, da marca preferida de vocês. Mas aqui na videoaula a intenção é ensinar para vocês uma noção básica de fazer um cesto, tá? Então vocês podem usar o fio de malha que vocês quiserem. Eu coloquei um aplique aqui para dar um charme, olha, eu não colei, eu costurei, então pode ser removido. Eu já dei essa borboletinha no canal, então ela está na playlist de fio de malha aqui do canal. Vocês podem ir lá, tem coraçãozinho, tem florzinha, tá? Se vocês quiserem dar um detalhe aí no cesto de vocês. E vocês também podem fazer, ó, a tampinha para o cesto, tá? A ideia aqui é dar para vocês para colocar um papel, tá? Então, vocês podem pegar aí, ó, o papel aí da preferência de vocês, ó, ela vai caber certinho no cesto, né? Durante aí a videoaula, eu vou explicando para vocês se vocês estão usando fios diferentes, né? Agulhas diferentes, para vocês usarem as medidas, né? Para vocês poderem fazer aí o cestinho do tamanho que vocês quiserem. Mas, olha, ele fica bem bonitinho se a gente colocar a tampinha, tá? Então, eu vou explicar para vocês o cestinho, vou ensinar a tampinha, ó, a gente faz o puxadorzinho, tudo costurado, tá, gente? Tudo a gente costura, é simples, muito simples de fazer, e vocês vão ter uma peça aí diferenciada. E se vocês nunca trabalharam com fio de malha, se vocês são iniciantes, vocês também vão aprender, tá, gente? Porque é fácil, muito fácil trabalhar com fio de malha. Eu espero que esse tutorial seja útil para vocês fazerem aí os seus cestos, vocês que são iniciantes, espero que vocês não tenham dificuldades, né, para fazer o cestinho do tamanho que vocês quiserem. Não se esqueçam de deixar o gostei, né, deixar o like como forma de agradecimento. Eu peço a vocês também que se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda, e eu gostaria de saber se vocês costumam usar esse tipo de fio de malha para vocês fazerem os seus trabalhos, ou vocês usam um outro tipo de fio, vocês têm um fio aí da sua preferência. Aproveitem o passo a passo. Para esse projeto, vou usar um fio de malha de mais ou menos 2 centímetros e uma agulha número 7. Se vocês estiverem usando um fio mais grosso, podem usar uma agulha maior, só o tamanho da peça vai modificar, né? Então, olha, vamos começar com o anel mágico. A gente deixa aqui uma sobra e segura com esses 2 dedos, ó, uma sobrinha. Cruza,
segura lá com o dedinho. Esse fio aqui, a gente puxa aqui por baixo, ó, com o ganchinho da agulha. Puxa. Aí, eu vou fazer uma curvinha, porque eu vou pegar ele de novo, ó, tá? Pra fazer a corrente. E eu deixo assim, frouxo, tá, gente? Não apertem muito, ó. Eu vou pegar aqui e fazer a corrente. Pronto, olha, o anel mágico já está pronto. Então, aqui, quando vocês estiverem trabalhando com fio de malha, vocês podem pegar a agulha desta forma. Quanto mais grossa ela for, mais fácil se a gente pegar assim, tá? Porque a gente não pode apertar os fios de malha, a gente tem que fazer o mais, assim, frouxinho que a gente puder, né? Então, aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Mas essa minha corrente vai contar como ponto, só que eu vou fazer ela completa quando eu terminar a carreira e eu já vou explicar para vocês. Então, olha, eu vou marcar a corrente, tá? Marquei a corrente. A corrente são 2 alcinhas, né, ó? Marquei aqui. Vocês podem puxar um pouquinho o anel, aqui o fio, né, que controla o anel, para não ficar muito grande. Não precisa ficar um anel tão grande, eu só preciso ter a segurança aqui, ó, de firmar o meu dedo, tá? Então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo no anel, ó. Puxa, laça e faz o ponto baixo, tá, ó? Dessa forma, sempre dá uma puxadinha para ele não ficar muito apertado. Então, olha aqui o nosso ponto do crochê, né, ó. Tem o ponto aqui embaixo, pequenininho, ó, as 2 alcinhas do ponto baixo, e em cima, que é o ponto do crochê, que também tem 2 alcinhas, ó. Ponto baixo, ponto baixo. A gente vai fazer 5, tá, gente? 5 pontos. Então, eu fiz 2, 3, 4 e 5. Puxa o fio do anel para fechar. Agora, a gente vai fechar a carreira. Então, ó, a gente alonga, identifica aqui o primeiro ponto baixo, ó, os pontinhos, ó, o ponto tá aqui embaixo, ponto baixo, ponto do ponto baixo, ó, as 2 alcinhas do ponto. A gente vai puxar essa alça para trás. Quando a gente faz isso, ó, a gente cria um pontinho a mais aqui em cima, ó. A gente tem um pontinho a mais, tá? Então, nessa primeira carreira, a gente fez 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos, tá? Só que a gente vai iniciar a próxima carreira nessa alcinha aqui, ó, que a gente acabou de criar. Então, a gente tem que ajustar para ela ficar mais ou menos assim, né, o mais próximo possível do tamanho de todos esses pontos aqui, ó. A gente vai colocar a agulha embaixo dela e lá aonde está o nosso marcador, que é a primeira corrente. Então, não se preocupe que essa primeira carreira parece assim que é mais difícil, mas não é, as próximas vão ficar muito mais fáceis, tá, gente? Por isso que eu sempre ponho a marcação para eu não me perder, porque depois para eu achar a corrente aqui fica difícil. Então, quando eu faço a corrente para travar o anel mágico, eu já ponho a marcação, ó. Então, aqui é a minha marcação. Agora, eu vou levantar a segunda carreira. Então, eu ponho a minha agulha embaixo dessa laçada aqui, ó, que a gente puxou para trás. Ponho a minha agulha onde está o marcador, que é a corrente, que eu fechei o anel mágico, ó. Vou tirar a marcação. Aí, eu vou voltar essa laçada para agulha. Então, pode ser que fique mais fácil para vocês dessa forma, tá? Vou ajustar. Esse é um jeito também da gente fazer o ponto baixo centrado, ó. Ajusta. Aí, eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu preciso laçar. Aí, eu seguro assim um pouquinho, ó, pra não escapar da agulha e trago pra frente. E laça. Porque aí, a gente faz uma corrente, ó. Olha aqui, a corrente que a gente fez ali embaixo, a gente fez aqui de novo. Então, eu vou marcar essa corrente mais uma vez, ó. Então, a corrente no crochê, ela tem essa aparência, ó. Parece um Vzinho aqui, ó, tá, ó? Corrente. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente já começa a fazer os aumentos da peça. Então, eu vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto. Quer dizer que é um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento. Então, a gente vai terminar essa carreira com 12 pontos baixos, mas a gente não está fazendo o ponto comum, né? Nós não estamos pegando aqui em cima, ó, nós estamos fazendo o ponto baixo centrado. Então, quer dizer que a gente vai colocar a agulha no centro do ponto baixo, ó. Aqui em cima é o ponto, olha, a laçadinha do ponto, olha, o ponto tá aqui embaixo, ó. As duas alcinhas do ponto, olha, entre um ponto e aqui, ó. Bem assim. Então, nós vamos colocar a agulha no centro do ponto. Só que lá atrás, a nossa agulha também tem que estar desta forma, olha. Tem que ter uma alcinha de um lado, do ponto baixo, e a outra alcinha do outro lado. E aqui em cima, olha, tem uma outra alça, tá vendo, ó? Em cima da agulha. Então, é assim que tem que ser a posição da nossa agulha. Olha aqui, ó. Tem a laçadinha de cima, aí depois, olha, tem um para um lado e outro para o outro. Então, a nossa agulha tem que sair aqui no meio, ó. Então, quando a gente vira para cá, a gente vai procurando os pontos, ó. Ponto baixo, ó. Tem aqui o ponto e aqui as duas laçadinhas. Põe no centro. E aí, sempre dá uma olhadinha para saber se a agulha está na posição certa, ó, gente. Tá? Então, olha, o próximo ponto. Aqui, ó. Eu abro. Sempre é bom abrir no começo, tá? Porque sempre o começo a peça é pequenininha, a gente abre assim para ver o ponto certinho, ó. Uma alcinha e uma alcinha. A gente vai colocar no centro. Aí, a gente dá uma olhadinha, ó, para ver se tá certinho. Tá, ó, alcinha de um lado, alcinha de outro lado, e aqui em cima, ó, tem essa outra alça, assim, por cima da agulha. Então, esta é a posição certa. Quando a gente começar a fazer as outras carreiras, vai ficar mais molinho, mais fácil, mas essa primeira carreira, a gente tem que ter atenção, tá, gente? No que a gente vai fazer para ficar certinho. Então, eu vou começar a fazer 2 pontos em cada. Esse aqui, quando a gente faz o ponto centrado, é como se a gente começasse a carreira para trás, né? Parece que o primeiro ponto é atrás da carreira. Então, ó, essa corrente aqui, ela não é ponto ainda. Quando eu terminar a carreira, aí quando eu fechar, ó, ela vai virar um pontinho, igualzinho esse aqui, ó, um ponto. Então, esta corrente, eu não conto ainda como ponto, eu vou contar quando eu terminar. Então, como eu tenho que pôr 2 pontos baixos nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar um ponto baixo. Tá? Então, aí, neste local, eu já tenho o meu ponto, ó, um ponto baixo. Quando a gente termina, aí a gente vai fazer aqui o ponto em cima dessa corrente e vão ficar 2. Então, a gente vai seguindo agora, olha, eu vou seguindo com vocês. Ó, a gente vê o ponto baixo aqui, ó, as duas alcinhas do ponto, eu coloco no centro e dou uma olhadinha, ó, para saber se tá certinho. Alcinha de um lado, alcinha de outro lado e esse aqui. Então, sempre é bom assim a gente dar uma conferida nesta primeira carreira. Mas a gente vai se acostumando, tá, gente? A sempre a colocar assim, ó, a gente já vai sentindo que vai ficando aí, ó, no lugar certinho que tem que estar a agulha. Então, por toda essa carreira, eu estou fazendo 2 pontos baixos, aí quando eu faço, olha, eu puxo um pouquinho e laço, tá? Ó, abre a peça para achar o ponto, ó. 2 pontos baixos. Aí, o próximo, ó. Mais 2 pontos baixos. Ó, e aqui ainda tem mais um, ó, tá? Aí, depois já onde a gente marcou, olha aqui, ó. As duas alcinhas do ponto baixo. Agora, a gente vai fechar a carreira da mesma forma que a gente fechou embaixo, mas vocês podem conferir, né? Se tem todos os pontos aqui. Então, como a gente tinha 6 embaixo, a gente tem que ter 12 aqui em cima, ó. Então, a gente conta por esse Vzinho, né? O pontinho em cima do ponto, fica mais fácil do que a gente ir abrindo aqui, ó, e achando os pontos, né? Então, a gente conta aqui por cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é esse aqui, e o 12 é o que a gente vai acabar de fazer, tá? A gente vai fechar a carreira e fazemos o número 12. Então, é sempre assim com o ponto baixo centrado, né? A gente sempre começa a carreira um pouquinho mais atrás.
Então, agora, a gente vai fazer da mesma forma, ó. Eu vou colocar aqui a minha agulha e vocês já podem ver a corrente mais fácil agora, ó. Olha aqui a corrente, as duas alcinhas da corrente, ó. Tá? Que eu pus no marcador. E depois já é o ponto baixo, ó. Ponto baixo e aqui o ponto. Então, agora a minha agulha vai aqui, ó. E dá pra ver certinho a corrente, tá? Ó. Então, primeiro a gente vai fechar, ó. Puxa pelo ponto baixo. Nas duas alcinhas do ponto, assim. Puxa lá pra trás. Pode ficar grande, depois a gente ajusta, tá? Aqui, ó, é o pontinho que a gente acabou de fazer, ó, o pontinho de número 12. Pra ficar igualzinho os outros. Aí, ó lá, aonde eu pus o marcador, ó, na corrente. Então, em vez de eu colocar só assim, ó, eu já posso colocar inteirinho na corrente, porque já dá pra enxergar. Ó. Onde está o marcador, eu coloquei ali. Volta a laçada e ajusta. Vou tirar a marcação. Agora, a gente vai laçar e trazer esse fio aqui pra frente pra começar a carreira, ó. Laça, aí eu sempre seguro um pouquinho aqui, ó, e puxo. Puxou, laça e faz a corrente de novo, ó. Olha como fica bem aparente agora a corrente, ó. Ela fica bem na frente do trabalho. E lá na primeira carreira, ela ficava mais aqui atrás, né? Que foi onde a gente fechou o anel mágico. Então, agora, ela tá muito aparente essa corrente, fica fácil. Mas eu vou continuar colocando marcador, tá? Principalmente para quem é iniciante, assim, no fio de malha, né? Sempre é bom uma explicação extra, assim, para a pessoa saber exatamente aonde colocar a agulha. Existe uma regra simples para a gente aumentar os círculos. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo círculos, a gente sempre vai aumentar desta forma. A primeira carreira, a gente faz a sequência de pontos que é necessário no trabalho. No nosso caso aqui, estamos trabalhando com pontos baixos e eu fiz 6 pontos baixos na primeira carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto. Então, quer dizer que é um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. A partir da terceira carreira, a gente começa a sequência. Então, a sequência vai ser um ponto sozinho e no próximo 2 pontos no mesmo local. Quer dizer que aqui é o aumento, né? Um ponto e um aumento. Então, esta carreira que a gente fez um ponto sozinho, a gente vai repetir a sequência. Um ponto sozinho e 2 no mesmo local. A próxima carreira vai ser 1, 2 pontos sozinhos e 2 no mesmo local. A próxima vai ser 1, 2, 3, 2 no mesmo local. A próxima, 1, 2, 3, 4, 2 no mesmo local. Então, vocês vão seguir infinitamente, sempre aumentando em cada carreira um ponto sozinho, né? Então, a gente começa com 1 sozinho, 2 sozinhos, 3 sozinhos, 4, 5, 6, 7, infinitamente, tá, gente? Então, assim que a gente aumenta os círculos. Para o círculo não ficar marcado, aí é a dica que vocês vão ouvir, né? Vão assistir um pouquinho mais na frente. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho e depois os 2. Então, aqui, ó, eu já vou considerar como ponto essa corrente, porque quando eu terminar, eu vou fazer aquele pontinho em cima dela. Então, esse aqui é o meu ponto separado, ó. Aí, eu vou procurar o próximo ponto, porque tem 2 em cada. Olha como eles estão juntinho agora, ó. Esse aqui já tá ocupado, então, eu vou colocar no próximo. Vou colocar 2 pontos baixos bem no centro, ó. Ponto baixo centrado. No próximo ponto, ó, a gente tem 2 de novo, ó. Então, no centro desse aqui, eu vou colocar apenas 1. Aí, na dúvida, vocês podem dar uma viradinha e ver se tá certo, ó. Aqui, os 2 alcinhas ficaram desse lado, ó, e aqui não ficou nada. Então, a gente tem que tirar um pouquinho, ó, e colocar no meio da alcinha, ó. Uma alcinha para um lado e uma alcinha para o outro lado. E aqui em cima, aquela alça aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Fazemos um ponto. No próximo, 2 pontos baixos. E assim até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui com vocês, para vocês verem, ó, que eu abro para olhar bem o ponto, ó, um ponto baixo e um ponto baixo. Então, se nesse aqui eu fiz 2, nesse próximo eu vou fazer apenas 1. No próximo eu vou fazer 2. Vai olhando atrás se vocês tiverem alguma dúvida, ó.
Próximo, eu vou fazer 1. E no segundo, ó, vou fazer 2. Próximo parzinho, ó, o primeiro eu faço 1. Opa, aqui, ó, primeiro, faço 1. No segundo, eu faço 2, sempre puxando assim, ó. Por isso é que é bom a gente pegar a agulha assim, ó, fica mais fácil para fazer, trabalhar com fio de malha. Aqui o último parzinho, ó, o primeiro aqui, eu vou fazer apenas um ponto. E no segundo aqui, vou fazer os 2 e já cheguei lá onde está o meu marcador de novo, ó. Vocês também podem saber quantos pontos vocês fazem para cada carreira. Olha como é fácil, gente. Como que a gente sabe quantos pontos tem em cada carreira? Como nós começamos esse círculo com 6 pontos baixos, cada carreira vai ter sempre 6 aumentos, sempre 6 aumentos. Então, o que que acontece nessa carreira de baixo? Tinha 6. O que que vai acontecer na carreira de cima? É os 6 mais 6 aumentos, tem 12. A próxima carreira, nessa tem 12, a próxima vai ter 12 mais 6, são 18. E na próxima, tem 18 nessa carreira, mais 6, vai ter 24, tá, gente? Então, se vocês quiserem conferir as suas carreiras nessa nossa peça, se vocês estivessem fazendo 10 pontos aqui, começassem com 10, os seus aumentos iam ser sempre 10, 10 em cada carreira. Se começasse com 12, iam ser sempre o ponto da carreira anterior, né, que vocês acabaram de fazer, e mais 12, então assim vai. Nesta peça, nós estamos fazendo, começamos com 6, então, toda a nossa carreira é sempre 6 aumentos a mais, 6 aumentos a mais, tá? Então, essas são todas as informações que vocês podem saber para vocês fazerem um círculo perfeito. Agora, a gente vai fechar essa carreira, olha aqui, ó. Nós fizemos um ponto sozinho, e depois 2, né? Ó, esse ponto sozinho a gente vai terminar quando a gente fechar, tá? Olha aqui como aparece bem o ponto, ó. Então, descobrimos aqui o primeiro ponto baixo, que é logo depois do marcador, né? A gente fez o nosso primeiro ponto. Puxa a laçada para trás, ó. Esse é o ponto que fica em cima da nossa corrente, ó lá, ó. Olha como ela tá bem aqui fora, ó, gente. Não precisa nem procurar muito, ó. Olha aqui, ó. Então, aqui que a gente vai puxar para subir a próxima carreira, ó. Colocamos aqui a agulha no centro, ó lá. Uma alcinha para cá, uma alcinha para lá, tem essa aqui. Voltamos a laçada para agulha, ajusta. Ajustou, viu? Isso aqui tá igualzinho assim, ó, parecido. Laça e vamos trazer esse fio para frente. Laça e fizemos uma corrente. Aí, vocês podem marcar. O que que vocês acham? Precisa marcar para vocês saberem? Vou marcar mais uma carreira, tá? Depois, a gente vai fazer sem a marcação, ó. Olha aqui, corrente marcada. Agora, é a quarta carreira. Qual é a lógica da quarta carreira? Nessa aqui, a gente fez um sozinho e depois 2. Agora, a gente vai fazer 1, 2 e depois 2 no mesmo local. E aí, qual é a outra regra para não ficar marcada? Para não ficar marcada a peça, a gente não pode fazer ponto de aumento em cima desses 2 que estão no mesmo espaço, ó, que esse aqui é o nosso aumento, né? Quando tem 2 pontos no mesmo espaço, quer dizer que é um ponto e um aumento. Então, qualquer aumento que a gente fizer aqui, não pode ser em cima desses 2. Quer dizer, aqui não pode ter 2 e aqui não pode ter 2. Então, a gente tem que olhar para a nossa peça e ver o que que a gente vai fazer para não colocar o aumento aqui. Como eu estou fazendo com vocês, eu já vou explicar. Mas, se vocês estiverem fazendo uma peça maior, vocês têm que parar e olhar. Qual é a lógica da próxima carreira, a quarta carreira? É 2 sozinhos e depois 2. Então, aí eu vou olhar aqui, ó. Então, eu vou fazer neste aqui, ó, eu vou fazer os 2 que eu preciso fazer, que é o ponto e o aumento. Logo nesse primeiro, ó. E aqui eu vou fazer, nesse que tem 2, eu vou fazer 1 e 1.
Aí, quando eu chegar nesse aqui sozinho, aí eu faço aumento no sozinho, tá? Eu ponho os dois. E quando eu chego aqui, ó, nesses dois que estão juntinho, né, que é o nosso aumento, eu faço 1 e 1. Então, para a peça não ficar marcado, não pode pôr aumento em cima de aumento, tá? Não pode pôr os dois pontos juntos em cima desse bloquinho que tem dois pontos juntos. Então, ó, nessa quarta carreira, eu vou colocar 2 pontos aqui logo no início, ó. Então, eu já fiz um, eu só vou terminar ele quando eu terminar aqui, né? Mas eu já tenho aqui, ó, essa corrente já é um ponto. Então, no mesmo local, eu vou fazer outro ponto baixo, ó. Eu já tenho os dois no mesmo local. Agora, eu vou fazer ponto baixo separado, ó. Eu vou procurar aqui os 2 pontos baixos, colocar bem no centro e fazer um ponto, e no próximo, outro ponto. Agora, eu vou fazer 2 no mesmo local, ó, e eu estou fazendo em cima de um ponto baixo sozinho, ó. 2 pontos baixos, naquele que tava sozinho ali da carreira de baixo, ó. Aí, eu continuo a sequência. Aí, a sequência é 2 separados. Aí, vamos lá, ó, sozinho. A gente põe 2. No grupinho de 2, a gente põe 1 e 2. 2 pontos altos separados. Então, vocês podem fazer isso pela carreira inteira. Fica fácil, né? Porque a gente sempre identifica o que tá sozinho e põe 2. E o que tá 2, a gente vai botar separado, né? 1 e 1. Por toda a carreira. Aqui eu terminei a carreira, ó. Eu fiz os 2. Nesse grupinho, né? Que é o nosso aumento, eu fiz 1 e 1 separado. E aqui, quando a gente começou, a gente fez 1 e eu vou terminar agora com 2, ó. Então, fica certinho a nossa conta, tá? Fica 1 separado e 2. 1 separado e 2. Então, vamos fechar da mesma forma, ó. Aonde está o marcador é onde a gente vai colocar a nossa agulha. Vou passar aqui a laçada pelo ponto baixo. Para trás. Já formamos aqui, ó, o nosso pontinho. Ponho a minha agulha ali naquele primeiro que eu fiz, ó, muito, muito fácil. Puxo pra frente. Laçada pra fazer a próxima corrente, ó. Certo? Então, aqui, a gente tinha embaixo 18 pontos, mais 6, 24 pontos. Aí, quantos pontos vai ter a próxima carreira? Eu tenho 24 mais 6, vai ter 30 pontos. Agora, eu vou fazer a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3 pontos baixos separados e 2 no próximo ponto. Então, eu já sei que eu não posso fazer os dois, né, juntos, nem nesse ponto e nem nesse ponto, ó, que é o ponto do aumento. Então, eu vou começar com os 3 separados, ó. Eu começo com esse aqui, já conto 1, né? Só que eu só vou terminar ele, né, fazer aquela alcinha quando eu terminar. Esse eu vou contar 1. Aí, no próximo, ó, esse tá ocupado, então, esse é o próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou contar 2, né? Ó, 2 pontos. No próximo ponto, 3 pontos. Agora, a gente vai fazer o aumento, ó, são os 2 pontos no mesmo local, e a gente está fazendo num ponto que está sozinho, ó. Olha aqui o aumento. Aí, a gente começa a contar de novo, ó, 3. Então, eu vou fazer no primeiro, um ponto, no segundo e no terceiro. São 3 pontos baixos separados e 2 juntos no próximo, ó, que tá sozinho. E assim a gente vai fazendo por toda a carreira. Quando terminar, estaremos com 30 pontos. Aqui eu estou no final da carreira, eu fiz os 3 sozinhos. E agora, o meu último ponto, ó, vai ser 2 no mesmo local, naquele ponto sozinho que está na carreira de baixo, ó. Então, eu termino com 2 pontos. Vou ver aqui qual é o ponto baixo, ó, corrente, ponto baixo.
Ponho aqui a minha agulha na corrente, ó. Volto e puxo lá pra frente. Laçada. Pronto, ó. Já subimos para a próxima carreira. Então, a próxima carreira, se embaixo nós fizemos 3 separados, em cima agora nós vamos fazer 4. Então, a gente tem que olhar sempre os aumentos, tá? Então, aqui, como eu tenho aumento, eu vou colocar o primeiro, eu vou fazer 2 juntos. Aí, depois eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Aí, eu já passei o aumento, ó, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo mais carreiras, vocês já sabem. Olhem para vocês verem o que vocês vão fazer. Dependendo do fio de malha que vocês estão usando, a peça pode variar de tamanho. Então, eu estou dando para vocês aqui, olha, o fio de malha, ele não é um fio premium, mas é um fio que tem elastano. Eu comprei os dois no mesmo local, né? Mas, na verdade, o amarelo é um pouquinho mais grosso do que esse vermelho. Então, o que que acontece, ó? Os dois círculos, esse que nós estamos trabalhando aqui na videoaula e o amarelinho, ó. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas na verdade o vermelho tem uma carreira a mais, tá, gente? Ó. Então, vocês têm que, na casa de vocês, né, se vocês estão usando um fio mais grosso, mais fino, agulha diferente, vocês trabalhem com medidas. Esse cesto que eu estou dando para vocês, eu quero colocar um papel, né? Um papel higiênico. Vocês vão ver o que vocês querem, que nem eu falei para vocês. Vocês podem parar, fazer pequenininho, fazer um porta-lápis, vocês podem continuar e fazer uma cesta grande, né? Mas aqui a intenção do tutorial é explicar para vocês como vocês fazem aí um cesto básico, né? Então, vocês têm que trabalhar com medidas, ó. Esse meu amarelinho, ele tem mais ou menos 14 centímetros, ó, gente. Mais ou menos 14 centímetros. E esse aqui vermelhinho, ele tem uma carreira a mais do que o amarelo. E ele também tem os 14 centímetros. Então, vocês, quando estiverem trabalhando aí com o de vocês, se vocês quiserem fazer igual o meu, vocês já vão medindo para vocês saberem o tamanho que vocês querem, né? O cestinho de vocês. Se vocês não se importam de ficar um pouco maior ou um pouco menor, vocês só acompanhem aqui o tutorial, tá, gente? Então, aqui, olha, esse vermelhinho, eu vou fazer ainda mais uma carreira com vocês aí no tutorial, né? Vou fazer mais uma carreira para ele ficar do tamanho que eu quero, tá? Os 14 centímetros. Então, eu só dei uma paradinha para vocês saberem, né? Que às vezes vocês estão trabalhando com um fio um pouco mais grosso, e se vocês fizerem todas as carreiras, pode ser que o de vocês fique maior. Então, tenham em mente, né, que vocês estão aprendendo como vocês fazem cada carreira de aumento e vocês vão medir o seu trabalho. Agora, na sexta carreira, eu já vou fazer o aumento aqui neste ponto, ó, no mesmo local, eu vou fazer outro ponto baixo. Aí, eu fico com 2, né? Só que eu só vou fazer a alcinha desse aqui, ó, quando eu terminar, tá? Quando der a volta. Então, eu já fiz aqui os 2 no mesmo local, já fiz o aumento. Então, agora eu sigo para fazer 4 sozinho. 1, 2, olha aqui o aumento, ó, 3 e 4. Aí, eu passei eles, ó. E no próximo, 2 no mesmo espaço. Então, agora a gente tá fazendo o aumento depois do aumento, ó. Ó, o aumento aqui embaixo, a gente está fazendo o aumento logo depois, tá? Então, vamos lá, ó, 4 sozinhos. 1, 2, olha aqui o nosso aumento da carreira de baixo, 3 e 4, já passamos ele. No próximo, a gente põe 2. E assim, até o final da carreira. Aqui eu cheguei no final da carreira, vou fazer os 2 últimos pontos. E estou seguindo a sequência, né? Então, a gente confere para saber se tá tudo igual, ó. Eu fiz os 2 no mesmo local e depois eu fiz 1, 2, 3, 4 separados e nós temos 36 pontos na carreira. Agora, eu vou fechar, né?
para fazer a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer ponto baixíssimo, então, eu vou usar as duas alcinhas do ponto aqui em cima, não vou fazer o ponto baixo centrado. Só que eu quero fazer um fechamento perfeito de carreira. Então, eu vou deixar um espaço de fio para eu poder fazer só mais essa carreira. Aí, depois a gente corta e sobe a lateral do cesto, tá? Então, vocês podem fazer assim, ó, peguem o fio e deem volta assim na peça, ó. Façam mais 6 voltas, ó. Aqui eu conto 1, 2, tá, gente, ó? 3. O meu fio aqui é uma sobrinha, ó. Ele sobra pouquinho. E eu provavelmente vou ter que fazer uma emenda. Então, vocês façam as 6 voltas para ter um espaço para vocês poderem trabalhar. Porque quando a gente faz o fechamento perfeito, a gente puxa aqui essa alcinha. Só que agora a gente tem bastante fio, ó. Então, a gente acabou de fazer, ó. Como que a gente vai fechar a carreira? Puxem o fio assim, ó. Todo o fio para lá. Agora, eu vou simular, né, aquele pontinho aqui em cima, que a gente sempre simula, né, o pontinho aqui, ó. Eu vou pegar a agulha, só que agora a gente vai pegar assim, ó, de baixo pra cá, tá? Pra ficar mais facinho, ó. Fica mais bonitinho quando a gente faz assim. Em vez de a gente fazer o fechamento que a gente sempre faz, ó, peguem assim, de baixo pra cima. E puxem o fio aqui pra baixo, né, ó. Como a gente tem bastante fio, vamos puxar. Agora, a gente vai ter que simular, né, o pontinho. Então, esse fio aqui vai ter que entrar da onde está saindo o fio, ó. Neste pontinho aqui, a gente vai puxar o fio para trás. Só que pra ficar bem presinho, ó, eu vou pegar um nozinho aqui, ó, uma alcinha, ponho a agulha, aí eu ponho no centro, ó, tá? Aí fica bem firme e eu vou puxar esse fio lá pra trás, ó. Põe no gancho da agulha e puxa, ó, tá? Puxa tudo. Aí, a gente simulou, ó, esse ponto aqui, ó, o ponto que não existia. Então, a gente vai puxando assim, ó, e vai fazendo com que ele fique bem parecido com todos os pontos. Então, dessa forma, vocês ficam com os nozinhos aqui atrás, ó, o nozinho que tem que fica aqui com pontinho. Eu acho que fica bem bonito esse acabamento. Para fazer a 7ª carreira, a gente vai ter que trazer o fio aqui pra frente do trabalho, né? Foi por isso que a gente deixou a sobra. Então, eu vou colocar a minha agulha nas duas alcinhas do ponto, olha, tá? Da onde está saindo ali o fio. Trago o fio pra frente. Pronto. Trouxe pra frente, vou começar a fazer o baixíssimo. Enfio nas duas alcinhas do ponto, puxo e vou puxar por essa alcinha também, ó. Então, a gente fez o primeiro ponto baixíssimo. Sempre trabalhando agora nas duas alcinhas do ponto, puxa e puxa. Sempre dá uma puxadinha pra cima para ir arrumando os pontos, tá, gente? Para não ficar muito apertado, ó. Para ficar bem folgado. Aí, o nosso círculo vai ficar retinho. Se a gente apertar muito, pode ser que ele vire para dentro, assim, né? E como esse ponto aqui, né, esse fio, ele é residual, vocês podem sempre dar uma arrumadinha com a mão, tá? Nos pontos. Quando vocês viram que tem algum ponto que, acho que não tá muito bonito, arrumem com a mão. Não tem problema a gente fazer isso com fio de malha, né? A gente não tem costume de fazer isso no barbante, porque o barbante, ele é todo enroladinho, mas o fio de malha, ele tem essa aberturinha, né? Ó. Então, às vezes, fica aparecendo aberturinha, e se a gente deixar deste lado, vai ficar mais bonitinho. Então, principalmente nos fios residuais, né, a gente sempre tá olhando assim para ver se tá bonitinho, se a gente pode melhorar o nosso crochê, tá bom, gente? Ó, então, vocês vão fazer ponto baixíssimo, ó, por toda a carreira. No total, a gente vai ter os 36 mais uma vez, só que a gente vai fazer o último, ó, o último ponto, 36, é nós que vamos fazer, com o ponto, o final de carreira perfeito. Estou chegando no final da carreira mais uma vez, ó, falta mais um ponto, aí depois o próximo já é da onde está saindo, ó, o fio, tá? Então, eu vou fazer mais esse ponto. Na dúvida, contem, né, para saber quantos pontos tem. No meu caso aqui, eu fiz de número 35, agora eu vou fazer o 36, ó. O meu fio deu certinho, aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, fazer o perfeito de carreira. Puxa, pra gente poder simular, né, aquele pontinho a mais. Então, eu vou pegar o fio,
pelo ponto, as duas alcinhas do primeiro ponto que a gente fez, ó. Puxa lá pra lá. E agora tem que sair aqui, ele tem que colocar, ele tem que entrar dentro deste ponto, ó, pra fazer a laçadinha. Só que eu começo com as duas de trás, pra ficar bem firme, ó. Eu coloco a minha agulha nas duas de trás, puxo. E aí, a gente vai acertar agora aqui para os pontos ficarem todos iguais, tá, gente? Ó, mexam, porque olha aqui como é maleável, né, o fio de malha. Então, ó, tem até que puxar para saber qual que eu fiz, ó. Foi esse aqui que eu fiz, ó, gente. Esse aqui, tá, ó. Então, ele fica bonitinho ali atrás também, né? A gente puxou. E aí, vocês vão fazer o acabamento da melhor forma, tá? Agora, a gente vai subir a lateral do cesto. Então, ó, a carreira de pontos baixíssimos que a gente fez. Vamos colocar sempre, em qualquer alcinha, tá? Ó, nas duas alcinhas do ponto. A gente vai puxar o fio. Sobe, aí vocês podem sempre arrumar, ó, dependendo do fio que vocês estão usando, ó. Dá pra arrumar, pra ele ficar bonitinho, assim, o primeiro ponto, ó, sem fazer a divisão, né? Subir e fazer uma corrente. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, depois a gente faz ele centralizado. Só que a gente não vai fazer aumento. Então, é muito fácil fazer esse ponto, tá, gente? Eu vou deixar esse fio aqui atrás, vocês podem ir crochetando junto. Então, vejam o melhor jeito pra gente enxergar as duas alcinhas, ó. Sempre aqui em cima nós vamos trabalhar. O fio em cima da agulha, esse fio que a gente está crochetando junto, pra gente já ir, né, escondendo. Então, vocês podem fazer bem de leve o fio, assim, ó, sobe um pouquinho, ó. A gente, geralmente, no fio de malha, a gente faz assim com o dedo pra subir, ó, laça, tá, ó, gente? E tenta não deixar repuxado, por isso é que a gente, geralmente as pessoas quando fazem fio de malha, elas laçam e fazem assim, ó, que é pra ver que o fio ficou, o ponto ficou retinho, tá, gente? Mas aí é tudo prática, né? Vocês sabem que eu trabalho mais com barbante do que fio de malha, né? Mas eu queria ter no canal também alguma coisa com fio de malha. Aí eu espero que vocês também se animem para fazer alguma coisa, porque essa aqui é uma receitinha básica, né? Eu estou ensinando para vocês um pote, assim, da largura, né? Do diâmetro de um porta-papel higiênico, mas com essas dicas que vocês estão aprendendo, vocês podem fazer qualquer tamanho, né? Pequenininho, grandão, enorme, dá para fazer cestos, assim, baixinhos, né? Mas nesse tutorial a gente vai fazer assim. Olha que bonito que fica, né? Ó, então, fica aqui o detalhezinho, porque nós estamos trabalhando aqui em cima. Aqui embaixo vai ser o nosso fundo, olha, fica todos os nozinhos aqui embaixo. E se vocês quiserem fazer o cesto baixinho, aparece bem bonito aqui dentro. Se fizer o grande, vai ficar bonito do mesmo jeito. Então, vamos fazer toda a carreira só com pontos baixos, bem frouxinho, assim, levantando um pouco o fio, né? Para quando a gente fizer assim, né, pro lado de cá, não ficar torto, ó, ficar assim retinho. Aqui eu estou chegando no final da carreira, ó, ainda falta o pontinho para eu fazer aqui, bem folgadinho. Falta mais um ponto, ó, gente. A gente vê bem aqui, ó, que falta mais um ponto. E o próximo ponto foi o que a gente puxou, ó. Nós puxamos o ponto baixíssimo, que é esse aqui. Então, a gente vai fazer mais esse ponto. Vamos fechar da mesma forma que a gente vem fechando o cesto, no primeiro ponto baixo. E a primeira carreira está pronta, né, gente, ó. Todo cestinho. Aqui foi o fio que eu fui escondendo. Se vocês quiserem, vocês podem cortar e colocar até um pinguinho de cola, tá? Pode colocar a cola, não tem problema, ó. Senão, é só cortar fora. Ali poderia colocar a cola, tá? Ó,
Olha um cestinho, se vocês quiserem ter um cestinho assim, só para guardar alguma coisinha, né? Pode até subir mais uma carreirinha ou fazer o mesmo detalhe, né, que a gente fez na parte de baixo, mas eu vou explicando agora para vocês, né, para vocês aproveitarem bem o tutorial. E o fio de malha, a gente também vai arrumando com a mão, tá, gente? Principalmente esses fios aqui que não são prêmios, né? Se vocês tiver assim aparecendo alguma coisinha, ó, vocês podem tentar, deixa eu colocar uma agulha menor assim, ó, arrumar de um jeito que ele fique mais bonitinho o ponto, ó. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira e todas as carreiras são iguais, é só repetição, né? Então, a gente fechou aqui, ó, a carreira, né? Ó, vou até fazer de um jeitinho para ele ficar mais bonitinho, ó, gente. Por isso que eu falo da gente olhar o fio, né, ó, pra ficar, né, não ficar nenhum, ó, nenhum resíduozinho, ó, pra ficar bonitinho, tá? Então, esse é o ponto que a gente simulou em cima da primeira corrente que a gente fez, né, em cima do primeiro ponto. Eu vou colocar a minha agulha lá no centro do ponto, ajeita, né, ó, esse aqui tá bem parecido com esse. Aí, eu trago o fio pra frente, ó, e faço a corrente folgada, tá, gente? Ó, não faz apertadinho aqui, ó. Lembrem-se de sempre deixar bastante sobra na mesa, para vocês não terem que repuxar, porque não é barbante, tá, gente? Não é pra gente ficar repuxando. Então, deixem bastante sobra assim na mesa, aí a gente sobe, ó, pode arrumar pro ponto ficar bonitinho. O fio de malha é assim que a gente vai fazendo, ó, a gente arruma para ficar bonitinho, sobe um pouquinho e faz a primeira corrente, tá? E aí, ó, é só colocar no centro dos pontos baixos, a gente não está trabalhando aqui em cima, a gente está trabalhando o ponto baixo centrado aqui, ó. Lembrem-se que quando a gente coloca a agulha, ó, fica sempre uma alcinha aqui, ó, do lado de cá, uma alcinha do lado de lá, e a gente tem o nozinho aqui em cima da agulha, é sempre aqui a posição, tá? Da nossa agulha, ó, sempre no centro do ponto, ó, gente. Sempre aqui no centro, a agulha tem que sair no centro do ponto. Mas aí, na prática, vocês vão ver, né, que vocês sempre vão colocar a agulha aí no lugar certo, ó. Então, eu só puxar e fazer o ponto baixo, tá, gente, ó? Sempre no centro, puxa, ó. Faz o ponto baixo. Aí, a gente vai vendo, né? Que jeito que vocês querem, se aqui vocês acharem que, eu acho que eu não coloquei certo, dá uma olhadinha, tira para vocês colocarem certinho, tá? Sempre as primeiras carreiras são cruciais aí para o nosso trabalho ficar bonitinho, tá? E a gente vai fazendo até o tamanho que vocês quiserem. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer um número de carreiras, e aí eu já volto para falar para vocês quantas carreiras que eu fiz, ó, gente, ponto em cima de ponto, tá? E a gente vai subindo, fecha da mesma forma, vamos subir o nosso cesto, ó. Eu vou deixar mais uma dica aqui para vocês, para quem está trabalhando com fio residual, né? Que a gente não tem a garantia que o fio seja igualzinho, o fio às vezes é um pouco mais macio, um pouco mais duro, então pode ser que quando vocês subam o cesto de vocês, ó, eu estou na primeira carreira, então se vocês fizerem um pouquinho assim, ó, de carreira, pode ser que o cesto não suba retinho, tá, gente? Porque depende do fio, da qualidade do fio que vocês estão usando. Então, se por acaso o cesto de vocês não subir reto, ele ficar assim larguinho, abaloado, né, o suficiente para não ficar bonito, porque às vezes ele pode ficar um pouquinho mais larguinho, mas se vocês olharem assim, façam um bom pedaço, tá? E vocês estão vendo que não tá bom, aí vocês têm que fazer a adaptação, que é o que eu vou falar para vocês aqui agora, tá, gente? Então, o que que a gente faz? Na primeira carreira, vocês vão pular alguns pontos, tá? Então, olha, esse meu vermelho aqui, eu posso fazer isso nele também, porque o fio, ele é bem assim de elástico, ele não é tão firme, então, vocês têm que fazer o teste, tá? Vocês, como crocheteiras, às vezes a gente pega alguma coisa assim, e a gente tem que saber adaptar, né? Às vezes a pessoa
assiste algum tutorial meu e quer saber como é que aumenta, né? Tem receitas que não tem como a gente aumentar, né? Teria que explicar muita coisa pra gente explicar no comentário para uma pessoa, né? Teria que ser feito outro vídeo, mas essa aqui é simples de resolver. Então, se por acaso vocês estão fazendo com um fio, né? Porque eu não sei qual fio que vocês estão usando, e vocês estão achando que ele tá ficando redondo, assim, muito redondo, ele não tá subindo retinho, a gente pula ponto. Então, a gente pula nessa primeira carreira. Aí, vocês vão ter que desmanchar e vir para essa primeira carreira de novo, tá, gente? É assim que a gente faz. Então, olha, eu estou trabalhando aqui, né? Nas duas alcinhas do ponto. Então, eu posso pular esse aqui, ó. Eu pulo um ponto e começo no próximo, tá, gente? Porque assim não vai aparecer quando a gente faz aqui, ó, nessa primeira carreira, tá? Então, olha, a gente está trabalhando nas duas alcinhas do ponto. Então, se vocês quiserem, vocês precisarem, vocês pulem um ponto, ó, pula um e começa no outro, tá? Geralmente, se a gente pular 2 pontos, 3 pontos, até 4 pontos é o ideal, tá? Não pulem mais que isso. Então, vocês podem fazer assim, no começo pula um ponto, aqui pula um ponto, tá bom? Pula um ponto aqui, pula um ponto aqui. Vocês distribuem, tá? Ou se não, 2 pontinhos que vocês pulam, 3 pontinhos, vocês já vão ver se o fio de vocês, né, se a cestinha de vocês está mais retinha. Então, essa é a solução que vocês podem fazer para a cesta de vocês subir assim retinha, se vocês não estão usando um fio premium, tá, gente? Então, vocês podem fazer isso, não é errado, a gente está fazendo uma adaptação. Outra coisa que pode acontecer no cesto de vocês é assim, olha, vocês estão subindo ele, né? Então, que nem eu falei para vocês, é normal, dependendo do fio que vocês estão usando, que ele fique um pouquinho redondinho, né? Mas olha, ele seguiu retinho, né? Então, vocês podem fazer a diminuição ou seguir, né? Dependendo do fio de malha que vocês tenham. Vocês também podem arrumar assim com a mão, ó. Vão arrumando, puxando, para os pontos irem pro lugar. E aí, vocês vão ver como está o cesto de vocês. Se vocês acharem, se vocês notarem que a parte de cima começou a fechar assim, ó, gente, o cesto, aí como é que vocês fazem para resolver? Vocês vão desmanchar e fazer mais largo, tá? É que vocês estão apertando muito ponto. Então, se por acaso vocês deu tudo certo aqui enquanto vocês estavam subindo, né? Vocês subiram, ó, ele está mais ou menos retinho, aí depois ele começa a ficar assim apertadinho. Então, vocês estão apertando ponto. Lembrem que é um fio de malha, não é barbante. Então, olha, quando eu falo para vocês assim, ó, a gente vai fazer esse pontinho aqui. Quando eu falo para vocês, ó, levanta um pouquinho, a minha mão não tá segurando o fio assim, ó, que nem o barbante. O fio, ele tá solto na minha mão. Para quando eu fizer o próximo ponto, ó, e puxar o fio, ó, o fio está solto na minha mão, tá, gente? Ó, para eu poder fazer isso aqui e fazer o ponto, ó, tá? Porque se eu tiver apertando muito aqui, ó, se eu puxar assim e fazer o ponto, ó, ele vai ficar menorzinho do que esse aqui. E se vocês puxarem, ele vai, como ele, principalmente esse meu aqui, ó, que ele tem esse elástico, ele vai apertar o ponto que não é para apertar, tá, gente? Então, a gente solta assim, ó, o fio, ele tá como se ele tivesse solto, tá? Então, se vocês notarem que a parte de cima começou a fechar um pouquinho de um jeito que vocês não vão conseguir, que não tá bonitinho, né? Aí, vocês desmancham, pode desmanchar até 2 carreiras, tá? Então, todas essas são as soluções que vocês podem aplicar nos cestos de vocês, porque dependendo do fio que vocês estão usando, né, da marca, do que ele é feito, vocês podem ter algum problema. Então, esse tutorial é para vocês saberem o que vocês vão fazer. Então, como que tem que ficar meu cesto? Se for um fio mais assim, que não tenha essa elasticidade, né, que ele não estique, mesmo assim ele é residual, vocês vão fazer mais devagar, né? Cuidado na hora de puxar, porque esses fios que eles são duros, se a gente puxar, ele arrebenta. Então, vocês vão fazer de um jeito. Se for um fio premium, aí vocês vão fazer mais facilmente o cesto de vocês. E a ideia, né, é que vocês façam assim retinho, né? Mas aí vai depender do fio, tá bom, gente? Espero que essas dicas aí ajudem vocês.
nesse tutorial, né, de fazer o seu cesto. Então, eu vou seguir o meu aqui mais um pouquinho, vou medir o meu papel e já volto com vocês. Esse é o cestinho até agora, então, para mim, ele subiu reto o suficiente. Eu fiz 11 carreiras, tem 13 centímetros mais ou menos, e eu medi assim com papel, que é o objetivo que eu quero aqui, para mim deu certinho, tá, gente? Esse amarelinho aqui, ó, ele é um pouquinho mais grosso do que esse meu fio. Eu fiz apenas 10 carreiras, tá? Então, vocês vão vendo aí, vocês vão medindo, né, para vocês verem o tamanho que vocês querem fazer. A gente agora vai fechar a carreira do vermelhinho e vai fazer o detalhe aqui em cima e o nosso cesto já está pronto. Então, aqui, ó, eu estou chegando na carreira e eu queria fechar com vocês, né? Igualzinho a gente vai fechar, como a gente tem fechado, né? Feito assim, que nem eu falei para vocês, com bastante folga, né? Ó, subindo assim com bastante folga. E aí, a gente vai fechar de um jeito e a gente não vai fazer aquilo ali que eu falei para vocês da outra vez, né? A gente vai fechar sem cortar o fio. Então, vocês vão aprender aí outro jeitinho, ó. A gente vai fechar, puxar lá para trás, como a gente sempre faz, tá? E a última carreira é uma carreira de ponto baixíssimo, da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Só que a gente cortou, lembra? A gente fez um fechamento invisível. Não vou fazer o fechamento invisível agora, ó. Eu vou fazer assim, ó. Aqui embaixo dessa argola que se formou, né? Porque a gente puxou para trás. Aqui eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, então, lembre-se que os pontos baixíssimos a gente faz nas duas alcinhas do ponto, a gente já não faz mais o ponto baixo centrado. Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó, volto, ajusto e vou trazer o meu fio aqui pra frente, ó, dessa forma. Pronto, ele já tá aqui, ó. Aí, eu não precisei cortar o fio, tá, gente? Ó, esse é um jeitinho também que a gente pode fazer. Aí, vocês arrumam, né? Eu estou sempre arrumando assim, quando eu vejo, ó, que eu posso arrumar para ficar bonitinho. E a gente vai começar o baixíssimo, ó. As duas laçadinhas do ponto. Pego o fio, puxo e puxo mais uma vez, ó. Bem folgado, tá? Quanto mais folgado assim vocês fizerem, né? Vejam se o ponto tá bonitinho. A gente vai dando detalhe, quanto mais folgado, mais bonitinho vai ficar. Se por acaso vocês estão fazendo e vocês viram falar, ah, esse aqui ficou muito pequenininho, desmancha, faz de novo, ó, faz com calma, puxa um pouquinho, ó. Certo? E esse aqui vai ser o nosso detalhe do cesto. Aí, quando terminar, a gente faz o fechamento perfeito de carreira, ó. Olha aqui. Aí, vai ficando assim, ó, dessa forma aqui em cima, e o detalhezinho para combinar aqui embaixo, tá bom? Então, a gente vai fazer por todo o cesto, e eu fecho aqui com vocês. Aqui, eu estou chegando no final da carreira, ó. Eu fiz todinho. Aí, eu vou chegar, ó, faltam 2 pontos. 2 pontos. Aí, depois é aqui onde eu já comecei, ó, eu já puxei o meu fio. Então, eu vou fazer esses 2 pontos e vou fechar, tá? Então, a gente faz, arruma, faz um e faz 2. Então, o nosso cesto, o acabamento, depois a gente sempre dá uma mexidinha com a mão, tá? Pra não ficar buraquinho, pra não ficar nada, a gente vai arrumando o cestinho. Eu vou fazer o fechamento perfeito de carreira, então, eu já posso cortar o meu fio assim com uma folga. Puxo a laçadinha. Vou lá naquele primeiro ponto que a gente fez, né? Porque é um ponto baixíssimo, né? A gente não tem ponto baixo aqui, ó. No baixíssimo. Aí, a gente vai pegar e a gente vai fazer aquele ao contrário, tá, gente? Ó, de baixo pra cima. A gente puxa aqui. O fio, ele tem que entrar aqui pra fazer a alcinha. Aí, eu pego ali atrás, ó, pra fazer pra fazer assim, ficar mais travadinho, né? Ficar mais firme.
puxo o fio para trás, desta forma, ó. E aí, a gente já fez aqui esse pontinho para ficar igual a todos eles. Toda vez que vocês virem algum lugar assim no fiozinho de vocês que vocês podem arrumar, vocês arrumem assim com a mão, tá? Aqui atrás é só fazer o acabamento, esconder os fios aqui por algumas laçadinhas, ó. Peguem uma agulha mais fininha, né, para vocês puxarem. Na hora que não repuxa, né, para não estragar o que vocês fizeram, só esconder. Se no finalzinho quiser colocar um pouquinho de cola, vocês podem colocar. E aí, o cestinho, ó, já está pronto. Para fazer a tampa do nosso cesto, nós vamos começar o cesto de novo, olha. A tampa é o começo do cesto, é o que a gente fez aqui embaixo do cesto, é o que a gente vai começar a fazer a tampa. Eu fiz 2 tipos de tampa, essa assim retinha, ó, e eu fiz essa aqui mais curvadinha, porque esse meu fio de malha era mais duro, né? E eu achei que ficava, combinava mais com o cestinho. Então, eu vou falar os 2 jeitos que vocês podem fazer, né? Para o tutorial aí ficar bem completo, né? Ó, vocês têm 2 tipos de tampa, ó. Essa aqui que é curvadinha e essa aqui que é reta. Para fazer a reta, eu comecei a fazer o cesto de novo, ó, gente. Comecei a fazer todo passo a passo, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? O nosso cesto tem 6 carreiras e o 7º é aquele detalhe que a gente fez com ponto baixíssimo. Então, se vocês quiserem fazer esse aqui, ó, que ele é mais curvadinho, ó, a gente para na 5ª carreira e não vai aumentar mais, tá? A gente não faz os aumentos da 6ª carreira. A gente faz apenas ponto baixo centrado, tá? Então, é isso que vocês vão fazer, ó. Acabou a 5ª carreira, tá? Sobe a linha, fecha, sobe a linha, né? Ó, faz o primeiro ponto. Então, a gente não aumenta. A gente vai colocando a nossa agulha aqui, ó, em cada ponto centrado, tá? E vamos fazer um ponto baixo centrado para cada ponto, por toda a carreira, ó. Procuramos aqui o ponto, faz da maneira folgadinha, até o final da carreira, só ponto baixo. Aqui eu fiz toda a volta só com ponto baixo, né, centrado. Essa também é a carreira, se vocês quiserem colocar outra cor, né, gente? Olha, o meu aqui, eu coloquei essa 6ª carreira de uma cor e depois eu fiz o detalhe. Vocês também podem fazer isso, tá? Aqui eu terminei a 6ª carreira, fechei daquele jeitinho que eu expliquei para vocês, né? Façam todo o processo. Ó, vou começar aqui aqueles detalhes de ponto baixíssimo, só para vocês saberem o que vocês têm que fazer, tá, gente? Vou deixar o tutorial aí bem completo, bem detalhado, para vocês não terem dúvidas, ó. Eu vou fazer aquele detalhe que a gente fez lá no começo do cesto, ponto baixíssimo. Aqui eu terminei a carreira, olha, não vou cortar o fio, porque eu estou usando esse fio só para demonstrar para vocês, tá, gente? Então, a gente, ó, vai pegar a mão assim, ó, e virar para trás, como se a gente estivesse fazendo a curvinha, ó, a curvinha dele. Porque é um fio de malha, ele vai ceder, tá, gente? Aí, vocês vão modelar do jeito que vocês quiserem, e aí, a tampinha de vocês, ela vai ficar com um leve, ó, uma leve curvinha, né, ó, certo, ó? Que nem essa aqui, é que essa aqui, ó, o meu fio de malha, ele é mais duro, né? Então, ele fica mais resistente. Por isso é que eu falo para vocês, ó, que dependendo, né, do fio de malha que vocês usarem, né, a peça de vocês pode parecer diferente. Então, vocês podem fazer desse jeitinho, que eu fiz a carreira só com ponto baixo centrado. Nessa carreira de ponto baixo centrado, também vocês podem trocar a cor, né? Então, é a carreira 6ª. E o detalhezinho de ponto baixíssimo, vocês podem fazer assim, ou vocês podem fazer a tampa retinha. Então, quando a gente faz a retinha, a gente faz todo o cesto aqui embaixo igualzinho, tá? Agora, eu vou ensinar para vocês como faz aqui, ó, o pegador da nossa tampa.
Agora eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer aí o puxador para sua tampinha. Então, a gente pega um pedaço de fio, deixa um espacinho para a gente costurar na peça. Começo fazendo o nó. Sobe 3 correntes. Aí, eu vou voltar nessa primeira corrente aqui e vou fazer 3 pontos altos fechados juntos, tá? Então, a gente laça, volta aqui na primeira corrente, ó, na primeira alcinha, vai buscar o fio, sobe de novo. Estamos fazendo ponto alto, né, ó. Laça, tira 2 alcinhas, deixa na agulha, primeiro ponto alto sem fazer. Vamos fazer mais um, ó, laça, pega, sobe um pouquinho, laça, tira 2 alcinhas, mais uma vez, laça, laça, tira 2 alcinhas, ó, a gente fez 3 pontos altos, agora a gente vai fechar tudo isso aqui junto, ó, as 4 alcinhas da agulha. A gente laça e puxa todas elas. Agora, eu vou fazer uma corrente. Sobe mais 2 para fazer as 3 de novo, e a gente vai fazer os 3 pontos altos fechados juntos, ó, nessa laçadinha aqui, ó. Tem a correntinha, e logo atrás da correntinha, ó, tem a alcinha que tem todos os pontos aqui preso. Então, a gente vai fazer os 3 novamente, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Fecha tudo junto. Uma corrente. Pronto, ó, a gente fez as 2 metades. Agora, a gente vai fechar. Então, eu vou pegar ali, ó, onde a gente começou, ó, tá? Aonde a gente começou. E vou fazer um baixíssimo. Puxa e puxa, tá? Aqui, a gente pode já puxar assim, ó, o fio. Como tem um fio de cada lado, ó, e a gente vai fazer o arremate, ele não vai abrir, tá, gente? A gente pode deixar desse jeito mesmo. Aí, a gente vai arrumando aí com a mão, ó, pra ficar um tipo de um pomponzinho, né? Que é o nosso puxador aqui da tampa. Eu vou usar uma agulha um pouquinho menor para puxar os 2 fios para baixo. Então, ó, esse é o lado direito, que a gente fez o detalhe. E esse aqui com os nozinhos é o lado de dentro. Eu vou puxar os 2 fios pelo centro da peça. Então, se o de vocês está muito apertadinho, vocês podem abrir um pouquinho que vai passar, ó. Passa os 2 fios pra cá. Ó, assim que vai ficar, tá? Ó. Então, aqui a gente vai fazer os arremates e a gente vai costurar, tá, gente? Então, se vocês quiserem, a gente pode dar um nozinho. Geralmente, eu passo assim, ó, numa alcinha bem próxima, ó, a alcinha do meio aqui, ó, o ponto do meio, um para cada lado, assim, ó. E agora, eu vou dar um nó, que assim fica bem firme, né? Ó, vou dar 1 e 2. Aí, a gente dá uma olhadinha para ver como é que ficou. Vai arrumando um pouquinho com a mão, e assim, para não ficar assim mole, ó, aí a gente vai costurar. Então, eu vou costurar um fio de cada vez nos 2 lados da peça. Só para ficar firme mesmo, ó. Ponho na agulha, aí eu ponho aqui no centro da peça, para ficar bem próximo ali, ó. Eu vou olhar aqui aonde que ele tem a divisão, ó. Tá vendo, gente, ó? Então, eu vou costurar aqui, ó. Desse jeito assim, ó. E levo lá para trás. Então, eu já sei que é aqui, ó. Então, vou pôr a minha agulha. Vou pegar aqui uns pontos. Não tem lugar certo, tá? É só pra gente firmar, ó. Passo lá pra trás de novo. Pronto. Agora, eu vou costurar esse lado aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Com os 2 pontinhos assim. Então, primeiro eu vou pegar o meu fio, o outro fio. Aí, eu já passo aqui no centro da peça, porque eu já tô olhando aqui aonde que eu tenho que costurar, ó. Passo aqui, vejo aonde que tá aberto. E passo nos pontos assim, ó. Pra fechar.
E volto lá pra trás mais uma vez, tá? Ó, gente. Dessa forma. Se vocês tiverem uma outra ideia para vocês fazerem isso, vocês também podem fazer, tá? Essa aqui é só uma sugestão. Vocês podem costurar mais, aí fica a cargo de vocês, tá? Só tô dando aqui uma sugestão para vocês, ó. Eu dei 2 nós e aí eu vou esconder aqui por alguns fios, tá? Um de cada lado, ó. Para não aparecer assim, eu vou tentar pegar mais próximo aqui, ó. Para não ficar muito aparente, né? Então, vocês têm que usar o bom senso, né? Quando vocês estiverem fazendo os arremates, e vão olhando assim, né? Pra ficar bonitinho. Eu sei que é a parte de dentro, mas a gente vai caprichar o máximo que a gente puder, tá? Então, vai pôr de um lado, vai pôr pro outro lado, e a nossa tampa fica assim, ó. Fica com um puxadorzinho. Dessa forma. Esse meu aqui, ó, o fio era muito mais grosso, tá, gente? Ele é bem áspero e grosso, ó. Então, parece que fica diferente, mas é o mesmo puxadorzinho, tá? A mesma receita, ó. Eu costurei aqui, pus pra baixo, igualzinho. Dependendo do fio que vocês estão usando, né? Por isso que eu falo pra vocês. A aparência, ó, pode ficar um pouquinho diferente, mas é o mesmo puxador, tá? O cestinho ficou dessa forma, vocês também podem decorar se vocês quiserem, ó. Eu dei essa ideia no canal, né? Então, se vocês quiserem colocar na lateral, vocês não precisam nem costurar, né? Vocês podem usar a alcinha, né? A minha tá bem grande, mas eu vou colocar aqui só para vocês saberem que vocês podem colocar também dessa forma, ó. Vejam aonde vocês querem colocar, puxem a alça para trás por uma carreira. E depois vocês vão voltar o fio aqui pra frente por outra carreira, ó. Pela carreira de cima. Assim, ó, tá? Aí vocês passam isso por dentro da peça e vocês já prenderam a sua florzinha, né? Só que aqui vocês vão ajustar, né? Ajustem o fio aqui atrás pra ficar bonitinho, ó, tá? Vai prender. E pronto, aí vocês já têm aí uma decoração no cestinho de vocês, aí vocês podem fazer mais pra cima, mais pra baixo, vocês podem prender aqui na ponta, né? E assim é o tutorial de hoje, que é um cestinho básico aí para vocês usarem, né? A ideia é para vocês colocarem o papel, mas fiquem à vontade aí para usar a criatividade de vocês e fazer vários cestinhos de vários tamanhos. Muito obrigada a todos vocês que estiverem comigo aí até o final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei, o like, antes de sair como forma de agradecimento. Se inscrevam no canal para divulgar esses vídeos para mais pessoas. Tchau, gente. Até a próxima videoaula. Bons crochês a todos!